Hoje vamos falar sobre uma curiosidade da natureza. Olha só esse animal. Você diria que é uma ovelha? Um carneiro? Não, é um porco. A Mangalitsa é uma raça de suíno europeia e que representa importância luxuosa e exclusiva no mercado gastronômico. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Elcio Figueiredo, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Seja muito bem-vindo, Elcio. Muito obrigado, é um prazer falar contigo, Joyce. Porco ou ovelha? Olha só que interessante, raça de porco da Hungria chama atenção pelo visual excêntrico, criada para suportar as baixas temperaturas da Europa Central desde o século XIX. A Mangalitsa é considerada um símbolo de luxo gastronômico. O Elcio, a origem dessa raça é naquela região mesmo, lá na Hungria? Exatamente. Ela tem origem na Hungria, mas foi criada no passado na Áustria, na Alemanha e na Suíça. Ainda hoje tem algumas criações nesses outros países também. A raça quase foi extinta. Como todas as raças nativas dos países, que normalmente eram raças tipo banha, aqui no Brasil, mesma coisa, né? Na época que não existia geladeira para conservar os produtos, a banha era um dos produtos que era usado para fazer o confite das carnes e congelar por longo tempo em latas, né? Então, a famosa carne de lata. E depois que veio geladeira, depois que veio óleo de soja, que não precisou mais cozinhar a banha, essas raças perderam importância. Olha só, a carne de lata, eu lembro que meus nonos faziam, minha mãe fazia, uma delícia. Elcio, como foi o processo aí de recuperação e preservação dessa raça? Lá na Hungria, quando sentiram que estava muito pequena o tamanho do rebanho dessa raça no país, chegou a menos de 200 cabeças, né? Então, um geneticista lá da Hungria alertou aos produtores que gostavam da raça que precisavam tomar alguma providência. E aí eles foram se unindo e preservando, aumentando as criações, né? E formaram tipo uma cooperativa de conservação da raça e de valorar os produtos, né? Então, aí entra o mercado gourmet que deu, vamos dizer assim, um grande incentivo para o retorno da criação. E por isso que ela é tão valorizada, então, na culinária, por causa de ter se tornado gourmet, uma carne gourmet. Exatamente. Bom, aí existe uma frase que diz, se você quer conservar uma raça, tem que comer. Se não comer, ela vai ser extinta. E o que torna a carne, né, da Mangalitsa diferente das outras carnes suínas? O que ela tem de especial? Bem, ela é uma carne marmorizada, macia, de uma cor mais escura, né, uma cor avermelhada, e de um sabor muito, muito superior a essas carnes que a gente tem hoje em dia na indústria suína, porque a carne que é usada atualmente é uma carne de animais tipo carne, que não tem gordura e que tem outro sabor, outra textura e outra suculência. Dá para comparar mais ou menos aí, então, aqui com o porco moura, que o porco moura também tem uma carne diferenciada, né? Sim, com certeza. Só que o porco moura não é tão saboroso, vamos dizer assim, como esse Mangalitsa, né? O porco moura já tem, vamos dizer assim, um intermediário entre a carne industrial que nós temos no Brasil e a carne do Mangalitsa, ou do ibérico puro, né? E essa pelagem aí chama atenção. Ela também é comercializada igual a das ovelhas ou não? A gente chama velo de lã, no português, né? O fleece no inglês. Então, porque a pelagem é a cor dela, né? E a lã é o produto, né? Então, não é comercializada.
existem várias fibras animais que são produzidas no mundo, né? A melhor delas, ou a mais comercializada, é a lã da ovelha, né? Principalmente a ovelha merino, que dá a lã mais fina. Depois tem as fibras das cabras, né? Que é o mohair e a pashmina, cachemira, e depois dos coelhos também, e das alpacas e dos camelos. São tipos de lã ou de fibra fina. A dos cavalos, dos cachorros, dos porcos é fibra grossa. Então, ela é mais usada para outras atividades industriais, essas certas, do que para vestimenta, vamos dizer assim. Da porteira para dentro com Frederico Dávila, sempre é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce. Toda terça-feira está aqui com todos vocês, mostrando a realidade do produtor rural da porteira para dentro. E olha só, e nessa realidade, hoje nós vamos falar sobre roubos e furtos de máquinas agrícolas. Cresceram aí 37,5% no primeiro semestre e São Paulo lidera os casos. O que explica o aumento dos casos de roubos e furtos dos maquinários, Frederico? Bom, primeira, sem dúvida nenhuma, é o desarmamento do produtor rural que aconteceu após esse governo do PT entrar na administração em 2023, né? Então, muitos produtores que tinham aí adquirido armamento e tinham porte automático dentro da propriedade, né? A partir da legislação anterior, do governo anterior, foi criada uma série de burocracias pelo então ministro da Justiça, Flávio Dino, que praticamente inviabilizou o acesso ao armamento para o produtor rural e tantos outros, não só o produtor rural, e também a manutenção desse arsenal por parte do produtor virou um exercício burocrático hercúleo, né? Então, e você teve que estar também a questão do desencarceramento, que é uma política da esquerda que é soltar criminoso na rua. Desencarceramento nada mais é isso aí. E o que nós vemos é que quando você tem estados mais firmes no combate ao crime, e isso depende muito dos governadores, como aqui em São Paulo tem o governador Tarcísio, o Paraná tem o governador Ratinho, em Goiás tem o governador Caiado, Minas, o governador Zema, que pegam firme nessa questão da segurança. Porém, a legislação penal ela é federal. E a legislação penal sendo federal, o relaxamento por parte das autoridades federais ligadas ao PT, Flávio Dino, Lewandowski, toda essa turma aí que você conhece, a gente tem muito mais ousadia, né? A gente cria um ambiente mais favorável para esses criminosos cometerem esse tipo de crime, que era um crime que tinha diminuído bastante nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Ô Frederico, a gente está mais habituado a falar em roubo, furto de carro, a gente sabe que geralmente ou eles são levados para outro lugar ou são retiradas as peças. O que fazem com esses maquinários? Eles vendem para outros estados, para produtores de outra região? Eles desmancham e utilizam as peças? Não, normalmente eles são destinados a outros estados. Você não tem uma identificação própria, como no caso dos carros. No caso é a placa e o chassi, né? No trator você tem o número do chassi, mas ele é facilmente adulterado, porque ele é uma plaqueta. Hoje você tem máquinas mais modernas que têm os sistemas de telemetria, que são sistemas basicamente de rastreador, que você sabe onde a máquina está. Mas isso são de máquinas, vamos dizer, de 5, 6 anos para cá, que saem de fábrica com esse tipo de sistema, e não são todas as máquinas. Então você tem aí um parque de máquinas que não tem 5, 6 anos de idade. Você tem máquinas aí de 10, 12, 15 anos, ou que não tem como série, né, esse tipo de serviço de telemetria que normalmente costuma ser pago. Então essas máquinas são roubadas, são furtadas e são conduzidas pelos criminosos por estradas de terra, estradas vicinais, sem fiscalização policial,
eles têm esses trajetos muito bem definidos e existe uma comercialização interestadual, né? Então tira trator de São Paulo, leva para o Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e vice-versa. E aí fica um pouco mais difícil de você rastrear. E colocar aqui também, né, Joyce, uma questão que é muito pesarosa para o produtor. Pode falar assim, mas o produtor pode recorrer a um seguro. Pode recorrer a um seguro. Só que o seguro não vai colocar uma máquina que foi furtada ou roubada da sua propriedade no dia seguinte ou nos 2 dias seguintes que aconteceu o furto ou o roubo. E, às vezes, o momento em que ela foi furtada ou roubada é o momento mais crítico da utilização daquele equipamento. E também, muitas das vezes, por mais que o produtor tenha recursos guardados em caixa e ele possa dispor desses recursos para comprar uma máquina nova para colocar no lugar daquela que foi furtada ou roubada e que ainda o seguro não apagou, muitas das vezes o concessionário, dependendo da máquina, não tem aquela máquina disponível para entregar ali naquele momento mais crítico, que é quando o produtor está usando aquele equipamento. E esse comércio é feito interestadual, como você colocou aqui? Quem compra provavelmente sabe que está comprando uma máquina furtada, porque não tem a documentação, não tem a procedência. O preço, com certeza, é bem mais em conta. Agora, eu fico imaginando, Frederico, por mais que eles tenham uma rota em estradas menos utilizadas, estradas de terra, essas máquinas são muito grandes e elas não têm a velocidade de um carro para sair a toda velocidade. Como que a polícia, como que não são pegos no caminho? Porque os criminosos são bons no que eles fazem. Eles pegam a máquina, rodam com ela o mínimo possível. Normalmente eles identificam um local próximo da onde ela está sendo deixada ou ela está trabalhando, eles levam para um lugar escondido nos arredores daquele local, que até você descobrir demora um tanto, só que lá você tem um sistema de logística muito eficiente. Normalmente é um caminhão legalizado, né? É um caminhão que não tem queixa de roubo, não tem queixa de furto, não tem queixa de nada. Essa máquina é colocada em cima desse caminhão e esse caminhão sai ali com uma nota fria, né? Uma nota falsa, uma nota emitida, obviamente, a nota pode ser até verdadeira, mas ela não diz respeito àquele equipamento. E ele viaja por estradas vicinais, eles conhecem esses caminhos de estradas vicinais ou estradas de terra entre estados, que eles conseguem facilmente trafegar por elas e sair nas divisas de estado. Aí a gente tem um problema, legislação existe, não adianta criar mais leis, tem que fazer valer a lei, melhorar a fiscalização, mas aí o Estado não tem funcionário suficiente para fiscalizar as estradas. Além disso, né, Joyce, nós temos o que nós acabamos de falar aqui no início do programa, que é a recorrência do crime pelas mesmas pessoas. Então, essas pessoas são desencarceradas, elas são crime de menor potencial ofensivo. Normalmente a gente ouve falar furto de máquina agrícola, é furto, não é roubo, né? Não costuma ter emprego de violência, dificilmente o criminoso vai lá com uma arma e toma um trator, uma colheitadeira, um pulverizador do agricultor. Ele pega e ele de maneira ardilosa vai lá no lugar, no barracão ou na lavoura que a pessoa está plantando, etc. e tal, e subtrai aquele equipamento de maneira ardilosa. Eu já vi casos de escavarem por debaixo do muro vamos dizer, do barracão da propriedade, escavaram por debaixo de um muro, entrou uma pessoa por debaixo de um muro e de lá de dentro ele acionou as máquinas, arrebentou o portão com um cadeado e foi embora, com o caminhão do produtor, com o trator, enfim, e com insumos junto. Até ele descobrir e foi amanhecer no dia seguinte e as câmeras apenas mostraram a ação ousada dos criminosos que escavaram por debaixo de uma viga baldrame de um muro, para você ter uma ideia. E aí você tem essas pessoas eventualmente sendo presas e depois de presas elas ficam muito pouco tempo
na prisão e voltam a cometer o mesmo crime. Então, Joyce, é aquilo que nós falamos aqui. Não é o caso de criar mais leis, é o caso de se cumprir a lei. Nós não precisamos de mais leis, né? E de tecnologia, nós estamos com a mesma tecnologia que você tem em outros países. Quem tem telemetria facilmente localiza o seu equipamento. Mas nós temos que lembrar que quem não tem que instalar, e tem muitos equipamentos que ainda, na época, nem existia essa tecnologia. Você tem que implementar, você tem que adaptar numa máquina mais antiga esse tipo de tecnologia para você rastrear o seu equipamento. Mas isso é um custo, esse custo normalmente ele é mensalizado, porque você tem que pagar uma mensalidade por esse monitoramento, e isso acaba sendo mais um custo para o produtor brasileiro. Mais uma vez aqui da Porteira para Dentro, trazendo informação para quem conhece o agro e também para quem não conhece, para o público urbano, entender a resiliência, as dificuldades que é ser produtor rural. É sempre um prazer e um prestígio para todos nós aqui da Oeste estar com vocês aqui todas as terças-feiras no A Força do Agro, mostrando a realidade da vida do produtor rural da Porteira para Dentro. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você. E com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! E por ela ter esses pelos aí, ser parecida com uma ovelha, tem uns cuidados específicos aí para o criador, ele precisa ter com essa raça? Não. Todos esses animais que eu falei, cavalos, cachorro, porco, eles também crescem o pelo no inverno, né, para se proteger, é um casaco, né? E no verão eles perdem esse pelo cai e fica só o pelo, vamos dizer assim, do verão. Mas isso é natural, eles não precisam de cuidados. Pelo contrário, esse casaco é o que faz o cuidado deles no inverno, né?
E essa raça também é criada até como animal de estimação, até agora é meio moda, né, ter porco, né, como animal de estimação, como pet. Eu acho que, eu não conheço a raça, mas me parece que por ela ser criada pelas famílias, ela é uma raça bem dócil, né, e que em muitos lugares, inclusive no Brasil, os animais domésticos que ficam próximo da residência, são todos eles meio pet, sabe? Então, você passa a mão no porco, ele deita do lado, aquele negócio todo. Então, eu acho que ela também pode ser criada como pet, embora seja um animal de grande porte, que é difícil para cuidar, né? Bom, essa raça não existe no Brasil, né? Mas teria possibilidade de ser criada aqui no Brasil, já que ela é de uma temperatura mais fria, por exemplo, no sul, nas regiões de temperatura mais baixa, seria possível criar essa raça por aqui? Sim, seria possível. Existem alguns interesses, eu já fui consultado para traduzir alguns documentos para importação, né? Mas, por enquanto, eu não tenho notícia de que alguém tenha tentado importar ainda. Tem um problema que o Brasil não consegue importar suínos de algumas regiões da Europa. Como ela já está presente nos Estados Unidos, que é de onde vem a maioria dos suínos importados para o Brasil, é possível trazê-la dos Estados Unidos, né? Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda. E hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Cauti. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Cauti. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece. Não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República, que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você. E com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você.
Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. O Elcio, e o preço provavelmente é um preço mais elevado, né? Porque o porco moura também a gente sabe que tem um preço mais elevado do suíno aí, tradicional, justamente por essa carne ser diferenciada. A do moura, inclusive, é uma carne mais avermelhada, parece mais carne bovina do que suína, né? Exatamente. O custo para produzir a carne é bem maior, é mais que 2 vezes o preço da carne industrial. Talvez 3 vezes mais caro. Então, isso tem que estar sendo remunerado para que haja a criação. Você provavelmente ouviu falar na carne do bovino Wagyu, né? Que é bem mais cara que dos bovinos normais que a gente compra no mercado, né? Então, isso vai para esse lado aí de uma carne rara, vamos dizer assim, é escassa, por isso é cara, né? Poucos pontos de venda e mais cara para produzir, né? Além de ter um valor, vamos dizer assim, agregado pelo fato de ser saboroso e gourmet, né? Então, isso também altera bastante o preço, né? Agora, por exemplo, não existe essa raça de porco aqui no Brasil, poderia ser importada. Não seria uma possibilidade também só importar a genética ou o semi, desenvolver a própria Embrapa, de repente desenvolver essa raça aqui? Isso é possível, nós inclusive fazemos isso, não com essa raça. Nós, por exemplo, estamos reabrindo o livro de registro genealógico da raça Berkshire no Brasil. Vamos tentar reabrir, porque ela era uma raça de qualidade de carne que foi criada no passado e depois parou de ser criada. E agora tem interesse novamente, então a gente tem um projeto que está tentando resgatar essa Berkshire para o mercado comercial aqui nosso. Mas essa é uma raça que já teve aqui. O porco moura também foi uma raça, né, que chegou a entrar em extinção, foi recuperada, enfim. Será que o brasileiro teria cultura, se adaptaria? Será que seria interesse do produtor de produzir, criar essa raça mangalística aqui? Será que teria mercado para isso? Eu acho que sim, viu? Nós estamos entrando numa era de novidades e de muita comunicação, né? Então, todo mundo quer experimentar coisas novas, né? Então, se você tem uma churrascaria, um bar, um mercado que tem um produto diferenciado, todo mundo vai querer ir lá provar, né? Então, tem que organizar a cadeia, né? Os produtores têm que fazer direitinho, né? E entregar, ter uma logística para poder proporcionar que essa carne chegue no consumidor ou nos pontos de degustação, né? É verdade, bem lembrado aqui pelo Elcio, assim como o brasileiro, né, ele é tradicional, ele está habituado, né, à sua cultura, ele também está aberto para o novo, principalmente, né, na cozinha, experimentar novos sabores. Elcio, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom trabalho para vocês aí. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha. Vamos trazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.